Bom dia, doutor Ezio, tudo bem? Tá um nervoso, Oliveira, na gente. Bom dia. Ah, como dá. É que você até conheceu, mas você não pegou os bastidores, ou seja, não atuou na questão do rádio quando era pela antiga Telefônica, pela antiga pela Telesp, que a gente ia para o estádio de futebol fazer uma reportagem, doutor Ezio Vecina, 300, 500 quilômetros longe da cidade sede, onde você estava, e você não conseguia conversar com a emissora, e ali você ficou quantos minutos? É uma eternidade, é lógico, 15 minutos, mas havia tempos que a gente ficava até 3 horas para se fazer essa conexão, né? Então não é fácil, não. Mas não, dá. Pô, você mandou um link, o nosso internet, bom dia para eles também, nossos seguidores, através das diversas plataformas digitais, eles já são nossos parceiros. Exato. E já justamente por ser parceiros em plataformas digitais, eles sabem que nem sempre depende só da gente, depende da estabilidade da internet, depende da boa vontade do cara que manivela lá na internet, enfim. E dá um nervoso na gente, porque você mandou 3 links para mim. Gente, é verdade, ele mandou 3 links para mim. Isso. E eu tentava, eu não conseguia, ficava aguardando e não entrava. Daí ele falou, agora deu. Eu falei, beleza, agora deu então, deu certo. Mas é isso mesmo, é muito bom porque nós estamos fazendo história na área tecnológica também, na comunicação através da tecnologia. Isso é muito legal, é muito importante, doutor Ezio. Já vou colocar você. E é assim, enquanto o programa está rolando aqui, como se diz na expressão popular, né, tem todo um trabalho por trás daí para poder dar toda a dinâmica e colocar o conteúdo no ar. Doutor Ezio Vecina, eu já vou começar aqui. Já vou começar e já vou colocar você para essa primeira análise. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo anulou o edital do pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de depósito, operação e gestão de pátios para remoção e recolha de veículos automotores apreendidos pela URBS, que é uma empresa pública que gerencia o trânsito e transporte em Sorocaba. A decisão veio após a sessão de julgamento realizada ontem, notícia quente, e é resultado de uma representação contra o processo. Essa contratação será feita em razão do cometimento de infração de trânsito ou abandonados nas vias e locais públicos de circunscrição e competência da URBS. Pelo processo anulado, a contratação é do tipo maior oferta. A empresa contratada precisa ter estrutura de transporte, guinchos. Na representação feita por Fábio Leandro Sanches Martins, a alegação de insuficiência de elementos essenciais para a correta elaboração das propostas das licitantes e ausência de informações de serviços objetos da licitação. E aí segue todas aquelas cláusulas contratuais. Quando eu vi essa notícia aqui, eu passei a mão na cabeça e falei, isso é um rolo. A população, quando vê falar da questão de pátio para carros quebrados, guinchados pela URBS, já sabe a dificuldade que é. Mas aqui não se trata desse assunto diretamente, né? Trata-se da contratação. E eu quero que o doutor fique bem à vontade para esclarecer para a gente o que aconteceu nesse imbróglio aqui, doutor. Oliveira, na verdade é o seguinte, quando a prefeitura vai contratar qualquer serviço, esse é um deles, quando o órgão público vai contratar qualquer serviço, e esse é um deles, no caso a URBS, que também é uma empresa pública, ela abre um pregão, ela abre uma licitação pública. Essa licitação pública, ela é regulada por lei 8.666. Houve alterações, mas ela ainda é uma lei. Ela engessa bastante o procedimento licitatório e, evidentemente, que toda licitação ela passa por fiscalizações. A primeira grande fiscalização deve ser da própria administração pública. A própria administração pública, quando ela abre a licitação nas suas modalidades, neste caso, o que se fala é concessão,
de serviço público, a própria entidade que está abrindo a licitação é a primeira grande fiscal, para ver se aquela pessoa que está se propondo, pessoa física ou jurídica, que está se propondo a trabalhar para o órgão público, preenche os requisitos que a lei determina e que o serviço determina, né? Então, a impressão que dá ao ler a matéria, ao tomar com essa matéria? A empresa que ganhou o leilão, que iria prestar o serviço, que teve homologado a sua contratação, ela não preenche os requisitos que precisa. Por exemplo, se é uma empresa de guincho, porque vai pegar um carro, cometer uma infração e guinchá-lo até seu pátio. Ou vai pegar um veículo que está abandonado em via pública e vai guinchar até seu pátio. É no mínimo razoável que ela tenha guinchos. Então, a impressão que deu é que, primeiro, ela não atende à capacidade técnica, ela não tem equipamentos para prestar o serviço. Não bastasse essa questão, ao ler a matéria, como você bem fez aí, também dá a impressão que ela não tem uma segurança financeira. Quer dizer, será que ela tem condições mesmo de prestar esse serviço? Né? E outra, ela também deixou de trazer documentos exigidos por lei. Então, o que significa? Que esta licitação homologada pela prefeitura está viciada. Portanto, houve a representação desse cidadão chamado Fábio e, portanto, houve o acolhimento pelo TCU. E por que houve o acolhimento do TCU? Porque o próprio Ministério Público de Contas recomendou. Falou, olha, não está muito certo o negócio aí. A gente não tem certeza se essa empresa que ganhou o pregão, que teve homologado aí a concessão, vai conseguir dar conta. Ela vai receber da prefeitura, a prefeitura vai pagar. E quem garante que amanhã ela chega e fala, olha, peguei seu dinheiro, mas não vou conseguir fazer o serviço. E o dinheiro da prefeitura não é da prefeitura, o dinheiro da prefeitura é dinheiro público, é dinheiro de todos nós. Então tem que ser bem gasto. Então, por isso, nesse caso, é bastante salutar, aplaudível até, é um motivo de aplausos, porque este cidadão, com interesse ou não, fez um serviço ao município, coisa que, de repente, não estou criticando nem apontando culpados. A prefeitura não cuidou, através do seu órgão próprio, de observar a ponto de não precisar chegar a essa representação. Houvesse a prefeitura, através do seu órgão próprio, tomado esse cuidado, não estaríamos passando por esse imbróglio, como você fala, e nem isso teria sido matéria. Nós poderíamos estar comentando outra coisa e não isso. É interessante que a gente vê que a prefeitura parece que é um círculo vicioso, né, doutor Edmilson? Você já percebeu que os grandes contratos da prefeitura sempre dão problemas e não é uma questão aqui pontual do governo Manga, está fazendo seus primeiros contratos, mas isso de outras gestões, e daí sempre cai no tal contrato emergencial, que é um contrato estranho, né? Que há quem diga que é um contrato que é previsto, mas ele abre brecha justamente para algumas distorções, sai mais caro o serviço, né? Então a gente vê que parece que a prefeitura talvez não, quero acreditar que talvez não por má fé, né, dos gestores públicos, mas talvez pela falta de estrutura, né? Tem horas que a gente tem que atenuar, né, doutor Edson Vestina, não consegue fazer um processo de licitação à altura sem esse tipo de situação. Oliveira, nós partimos dentro do mundo razoavelmente social, para ter uma vida social razoável, nós partimos da boa fé. Partimos do sentido de que a prefeitura descuidou-se ou não tinha gente suficiente para verificar, a sessão estava esvaziada, um aposentou, outro estava de férias, outro se machucou, enfim. Então, tinha muito pouca gente para analisar a documentação.
não é justificativa. Não é justificativa. Quando você vai contratar alguém que às vezes envolve dinheiro público e às vezes nem sempre é um valor pequeno, valor significativo, compra de livros infantis que deram problema, contratação de lixo, contratação de empresa pública para prestação de transporte público, são grandes construções de BRT, são grandes contratos com valores bastante elevados, que às vezes a prefeitura não tem o dinheiro, se socorre aí a empréstimos até internacionais para poder fazer frente àquele gasto. Coisa do lixo, transporte do lixo, pagamento para deixar em determinada cidade, enfim. São contratos caros, duradouros, contratos que se estendem pelo tempo. Então tem que ter cautela. Tem que ter cautela, tem que ter gente suficiente para analisar. Por quê? Você imagine bem, o prejuízo que a cidade tem quando você tem um contrato desse obstaculado pela justiça. A cidade às vezes fica sem a prestação de serviço. E não pode. São serviços importantes. Quando a prefeitura presta um serviço, ela presta um serviço para a coletividade. Esse serviço nem sempre pode ter suspensão dos trabalhos, tem que ser uma coisa contínua. Área de saúde, área da saneamento básico. Então, nós temos que cobrar, sim, do poder público, ainda que imbuídos de boa-fé, cobrar que essa sessão tenha gente suficiente para analisar contratos. Tá certo, doutor Ezio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes. Lembrando que todos os comentários do Dr. Ezio Vestina você pode encontrar no nosso portal rmsnews.com.br. Acertou o relógio hoje, hein, Dr. Ezio Vestina? Tá bonitinho agora. Tá certo, tá certo. Depois, teve um cara que andou observando aí, eu não vou falar quem é, mas teve observando aí que o meu relógio estava adiantado. Aí aqui a equipe do escritório cuidou de acertar o relógio para eu não ser chamado a atenção no ar de novo. Não, é que o seu relógio fica em destaque aí, né? O camarada daí sai antes de terminar o programa e perde a informação. Doutor Ezio Vestina, é o seguinte, a Câmara de Sorocaba realiza nesta quinta-feira às 9 horas, a 40ª sessão ordinária. Na pauta será votado em segunda discussão o projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Ítalo Moreira, que acrescenta o inciso. Daí vai lá, né? Daí segue tudo com o objetivo de garantir proteção às pessoas vítimas de violência e ameaça. De acordo com o projeto, o município, em parceria com a sociedade, deverá amparar e proteger as pessoas vítimas de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça de seus familiares. Comenta pra gente, doutor Ezio. Então, eu tive oportunidade interessante. Eu tive há pouco tempo com o Ítalo, e eu tive a oportunidade, né, ele estava comentando comigo sobre esse projeto, até ele mandou perguntando o que você acha. Eu acho super interessante, né? Porque aqui a gente sempre cuida do preso, do bandido, a gente dá advogado de graça para o bandido, a gente, se for, a gente paga um auxílio reclusão, nunca ninguém se debruça para ver a vítima. Enquanto o preso, a família chora porque ele vai ficar aí 10 anos preso, daí vai ter os benefícios, vai ficar 2 anos e meio, ninguém chora a pena perpétua da familiar que perdeu um ente querido na mão desse bandido. Ninguém dá importância para a vítima e para a família dela. Então, isso só começa a ter um pouquinho de cuidado em 1940, tal, quando começa a aparecer o crime de ameaça, que nem isso existia. Né? Então, agora, eu acho que é uma atitude muito interessante. Eu acho uma atitude interessante, até compro e tomo para mim as palavras do vereador Fernando Dini, que, em aplauso a esse projeto do Ítalo, fala exatamente isso. Está na hora da sociedade começar a pensar nas vítimas, na família das vítimas, dar proteção a esse pessoal. Né? A pessoa, às vezes, é vitimada 2 vezes, porque ela, às vezes, um bandido mata um ente querido e ainda fica ameaçando o resto dos familiares, que, olha, se me denunciarem, eu faço um mal pior
roubo. E o bandido ainda fala, se você me denunciar, eu volto aqui e faço coisa pior. Então, tá na hora, passou da hora de o poder público, em todos os seus níveis. Graças a Deus, estamos em nível municipal, mas eu acho que o Estado e a União também tem que se debruçar sobre isso, e nós começarmos a olhar com carinho para a vítima. Porque a vítima, às vezes, é uma pessoa de bem, é ela que recolhe os impostos, é ela que faz toda a máquina administrativa funcionar, judiciária, inclusive, e essa pessoa nem sempre tem um respaldo do poder público quando é vitimado, Oliveira. Então, eu sou um defensor, falei isso para o Ítalo quando ele estava preparando esse projeto, e estou muito entusiasmado que isso tenha recebido o aval do setor jurídico da Câmara. Eu só vejo esse projeto muito vago, doutor Ezio Vestina. Sim, é. Vago. Vamos ter que aperfeiçoá-lo. É um caminho, é o primeiro passo, vamos dizer assim. Talvez uma provocação, né, do município. Mas ele ainda é vago porque você sabe que muitas questões aqui não dependem do município, né? Depende da esfera federal. E a gente estadual e federal. E você não vê aqui, ou seja, o vereador fala no seu projeto, apresenta boa, mas não cria, não apresenta mecanismos, até porque talvez esses mecanismos eles fogem da alçada da esfera. Da alçada municipal. Né? Mas eu acho que, Oliveira, a gente analisa assim, o aperfeiçoamento das leis, o aperfeiçoamento social baseado na legislação, ele sempre tem que ter um primeiro passo. Às vezes nasce do judiciário, com provocação de advogados. Advogados começam a entrar com ação, que depois, mais tarde, acaba virando lei. O vereador apresenta um primeiro momento uma coisa, e evidentemente que conforme isso vai se estendendo, vai tendo provocações a nível estadual e federal, para que também esses entes venham a fazer a sua parte aí nessa situação. Importante a provocação, né? A provocação por parte do Legislativo Municipal. Não sei se esta é a ferramenta adequada. Muitas vezes você pode usar, inclusive, dentro da própria estrutura da Câmara, doutor Ezio, determinadas moções de apoio, inclusive, a projetos que tramitam no Congresso Nacional, porque existem comissões específicas para isso. Eu estou falando porque muitas vezes tudo se torna projeto e você acredita que a partir de amanhã a sociedade passa a acreditar que aquilo virou lei que vai resolver os problemas. E muitas vezes não é o caminho, né? Então pode existir outras ferramentas, porque senão é mais um projeto que vem... não vou falar que nasce morto nesse caso, mas que acaba não tendo um efeito prático. Muitas vezes uma moção de apoio ao movimento dentro do Congresso Nacional, ele pode ganhar maior musculatura, né? Dentro dessa linha que eu coloco, não desclassificando a boa intenção do vereador, como o doutor mesmo coloca aí com a sua análise técnica, jurídica e também como um formador de opinião. Podemos passar para outro assunto, doutor Ezio Vestina? Claro. Você sabe que esse tempo seco tá derrubando a garganta da gente, né? E dá aquela raspadinha. Então vai lá. Dá aquela... Se tem aguinha aí, tem aqui também, doutor. Olha lá. Você pensa que não? Tem que dar uma limpada. Tem. Doutor Ezio Vestina, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou nessa quarta-feira, agir fora da Constituição numa reação à inclusão dele pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news que investiga a disseminação de notícias falsas. Alexandre de Moraes acolheu nesta quarta-feira um pedido unânime dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral feito na segunda-feira. A declaração de Bolsonaro foi numa entrevista transmitida à Rádio Jovem Pan em redes sociais, em que ele voltou a atacar o sistema de votação brasileiro, desta vez distorcendo o conteúdo de um inquérito da Polícia Federal de 2018, segundo o próprio tribunal. E aí, doutor Vestina? É interessante esse momento que o Brasil está passando, né? Se nós formos falar sobre agir fora da Constituição, nós estamos roubados. Porque se tem alguém que estava andando fora da Constituição já faz algum tempo, é o seu guardião, o STF. Você começa pelo próprio inquérito
do fim do mundo, né? Esse inquérito que a própria Procuradoria-Geral da República se colocou contra. Como é que alguém que vai julgar abre um processo? Então, esse processo já está fadado a ser julgado contra a pessoa, porque o judiciário ele não abre inquérito. O judiciário julga. Quem abre é a PGE. Então, o STF, enquanto Jair Bolsonaro ameaça andar fora da Constituição Federal, o STF já vem andando. Já vem andando. Vem andando fora da Constituição, e isso não sou eu que estou falando. Grandes juristas, por exemplo, Ives Grande Marins já se posicionou fortemente contra esse inquérito, porque isso é uma aberração contra a nossa Constituição. Quando a nossa Constituição cria atribuições, não consta que o STF tem que ser policial, promotor e juiz. Polícia é polícia, promotoria é promotoria, judiciário é judiciário. Então, se nós formos falar de fora de Constituição, começamos pelo STF, quando abre esse inquérito, quando o ministro também, ao julgar o impeachment da Dilma, me fugiu o nome dele agora, Lewandowski, quando eles caçam o Collor fica inelegível. Quando ele declara o impeachment da Dilma, ele torna ela elegível. É outro rasgo da Constituição. Então, essa Constituição, Oliveira, já foi rasgada, já foi andado fora dela pelo próprio STF mais de uma vez. Nós podemos elencar outras, mas o tempo não permite. Então, quando o presidente fala, ele fala baseado no que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, em 17, do lado do Gilmar Mendes, falou. Eu não sei o que mudou de lá para cá. Em 2017, o Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso aplaudiram a urna eletrônica auditável, com voto impresso. Isso está gravado, isso tem vídeo, eles falando em rede nacional. Não sei o que mudou de lá para cá. Uma empresa perde 80 gigas. Para começar, uma empresa privada, não sei por que uma empresa privada tem esse acesso de perder 80 gigabytes de informação da eleição. Isso consta na Polícia Federal. Tem um cara preso porque invadiu o sistema. Se o sistema é inviolável, por que esse indivíduo está preso? Então, nós temos o STF está mantendo alguém preso ilegalmente contra a Constituição, que diz que ninguém pode ser preso ilegalmente. Então, é complicado, Oliveira. O próprio Hamilton Mourão, ontem, Hamilton Mourão, não estou falando do Bolsonaro, o Hamilton Mourão falou, os membros do STF atravessaram os seus limites. Isso está no nosso noticiário local. A nossa co-irmã traz isso. O Hamilton Mourão ontem falando. Então, o que acontece? Nós temos que ver direitinho, Oliveira, até onde isso vai levar. Porque o que nós estamos vendo é que vai ter uma convulsão social, porque parte da mídia mascara alguma coisa. Uma coisa é você não gostar do presidente, ótimo. Outra coisa é você não querer ver a verdade. A verdade é nua e crua. Então, por que nós não podemos auditar os nossos votos? Por que eu tenho que acreditar que o que o TSE fala é verdade? Eu não posso. O único momento que eu tenho de poder, que é o voto, eu não tenho. Porque o STF diz que ele vai dizer o que eu votei e não eu. Então, eu acho que nós precisamos ter um pouco de cautela para nós não acreditarmos no Batman, no Robin Hood, no Papai Noel. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que tem de mais ter o voto auditável? Não tem nada de mais. Por que essa resistência? E nós estamos caminhando fortemente para uma convulsão social.
É o que eu temo, né, doutor Edson Vestina, e acho que... Infelizmente. É o que não seria bom. É o que temo. Não vejo o presidente Jair Bolsonaro à altura para conduzir esse processo. Essa é a grande realidade da minha parte, daquilo que... eu acho que tem que baixar a poeira agora para a gente poder buscar a linha do equilíbrio. É momento de ouvir a todos opiniões, como a doutora Vestina, teremos opiniões para a gente ir buscando a linha do equilíbrio. Tanto é que o doutor Edson Vestina busca na sua fala a palavra, a declaração do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é considerado um homem dentro de uma linha de equilíbrio, que consegue conversar com todas as partes. A partir daí não precisa falar mais nada, né, doutor Edson Vestina? Eu justamente quis fazer isso, porque, de fato, se eu for falar que o Bolsonaro, as pessoas têm paixões a favor, têm paixões contra. Então, como o Hamilton Mourão, ele é um pouco figurante na história, ele fica mais afastado, ele não é protagonista. Quando ele fala, a gente tem que prestar atenção. É um sinalizador. Cabe ao legislativo também entender e fazer seu papel. Eu acho que o grande pacificador dessa história, Oliveira, só para concluir, é o legislativo. Eu acho que o grande pacificador o que pode trazer a linha de equilíbrio é o vice-presidente da República hoje, doutor Edson Vestina. Eu vejo. Por isso eu mencionei ele. Eu vejo dessa maneira. Eu me lembro que eu estava dentro do gabinete, dentro do escritório de Michel Temer. Isso ali pouco antes do impeachment. E várias vezes eu estive em São Paulo, no gabinete do Michel Temer, e conversando com as suas assessorias ali, com assessores diretos ao presidente, ao vice-presidente, e chegou num determinado momento que a crise chegou no pico, e eu perguntei para o assessor direto do vice-presidente da República: e aí, o Michel, o que vai fazer? Eu vou usar até uma expressão chula, sem citar nomes do que foi dito na época. O doutor Michel me disse o seguinte, disse esse assessor: a partir de agora, ele vai sentar na cadeira, se cair no colo dele, ele vai abraçar. E abraçou. Ele foi presidente da República do Brasil naquele momento crítico. Eu começo a sinalizar que nós vamos caminhar para um processo idêntico a esse em relação ao governo Jair Bolsonaro, para ser uma linha de equilíbrio. Talvez não se proceda um impeachment no Brasil, daí seria desastroso, mas vai haver pode haver ali um atalho, e vão procurar esse atalho para que justamente o Mourão possa vir como um pacificador e fazer essa transição sem maiores ranhuras no processo democrático do Brasil. Parece que caminha para isso, tanto é que Mourão, ele sinalizava que poderia deixar a vice-presidência da República para disputar o Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Na semana passada, final de semana passada, ele já disse que não vai mais deixar a vice-presidência da República, vai até o último dia, porque ele tem ouvido muito declarações de Mourão, tem ouvido muitos dizerem que votaram na chapa Jair Bolsonaro por cá em função de Hamilton Mourão, e ele tem um papel determinante nesse momento. Então, é momento de equilíbrio, é momento de cuidados. Agora chegou o momento que nós devemos ter, quando o presidente fala de sair fora das 4 linhas, aí chegou no limite. Mesmo que um ou outro possa ter dito, mas esses outros não tinham, principalmente o amparo das forças. E quando nós temos, quando se fala de sair fora das 4 linhas, você já tem esse imaginário, mesmo distante, mas você tem esse imaginário. Doutor Edson Vestina, conclua o comentário, é seu ou meu, apenas observação. Não, eu penso que não é bom. A convulsão social, ela pode ser seguida mesmo de uma intervenção necessária, de repente, para que diminua essa tensão social, e não é bom
não é bom, né? Eu, particularmente, Oliveira, eu sou contrário a impeachments. Eu sou contrário a impeachments. Eu posso não gostar de determinado presidente, como não apreciava a presidente anterior, mas eu acho que um processo de impeachment ele é traumático para o país. Ele é traumático para o país. As pessoas votaram no presidente ou na presidente e para que ela governe. E depois, por dissabores políticos, às vezes a gente entende, é momento, como Michel Temer falou, era um momento de ele entrar com um equilíbrio, mas não é bom. Nunca é bom. Por quê? Então, nós temos que avançar, Oliveira, para um sistema parlamentarista. Por quê? O sistema presidencialista, ele não pode ser a toda hora rompido pelo impeachment, que quer queira, quer não queira, também é uma ruptura institucional. É uma ruptura. Nós gostemos ou não gostemos. Quando acontece com o Collor, quando acontece com a Dilma, como pode vir a acontecer com o Bolsonaro, não é bom. Ou então nós sentamos como sociedade e falamos, não, vai ser presidencialista, daqui 5 anos nós tira esse cara. Na onde? No voto. Tá? Ou nós vamos ser parlamentaristas para que nós elejamos um legislativo e esse legislativo cuide de pôr o primeiro-ministro. É isso que nós vamos ter que decidir, porque o Brasil continua. Mas como que a gente consegue isso, Oliveira? Fazendo uma reforma constitucional, porque a Constituição que está aí, você falou de rasgar, ela já foi rasgada. Toda hora ela é rasgada. Quem trabalha com o direito, quem opera o direito sabe que a toda hora ela é rasgadinha. Mas quando ela é rasgada por interpretações, né, doutor Ezio Vestini, é uma questão... Lá em cima é complicado. Aqui embaixo ela é rasgada toda hora, mas lá em cima pesa. Exato. Quando ela é rasgada por interpretações, é uma questão. Agora, quando você faz uso da sua fala e do seu cargo para dizer que vai sair fora das 4 linhas, daí... Lá é complicado. Aí definiu, doutor Ezio. Um abraço, um bom dia, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, Oliveira. Foi um prazer estar com você nessa troca de opiniões, que no frigir das divergências nós chegamos à convergência. É hora de equilíbrio. Equilíbrio, sem dúvida. E eu acho que daqui para frente nós vamos ter que trabalhar nessa linha. A imprensa tem esse papel também. Que a imprensa também joga... Nós, imprensa, não, uns mais, outros menos... Vive lá com o alquinho e com o frostrinho jogando no fogo. Então é hora também da imprensa mas tentar ver o equilíbrio de todo lado. O senhor, só vou abrir um parênteses aqui, doutor Ezio. A imprensa não é o maior problema nesse momento. Eu entendo respeito a sua opinião. A imprensa, nesse momento, ela não tem poder de decisão, né? O poder dela é muito forte. O poder de propagar a notícia, né? Entretanto, talvez agora nós temos que deixar de nos preocupar com o papel da imprensa e nos preocupar com o que está acontecendo entre os 3 poderes em Brasília, porque esse vai nos afetar diretamente aqui. Diretamente, vai ser muito... E depois, para a gente sair disso aí, é um processo longo e doloroso. Não tem nem dúvida. Eu ouço a tua fala e eu consigo até interpretar que o senhor, o próprio doutor Vestina, está tendo cautela nessa questão.